Hoje vamos conversar com Marcelo Pinesi Pereira sobre espíritas e espiritismo. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem que tem por título Cidade Maravilhosa. Olá! No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade orienta: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Allan Kardec define o Espiritismo como uma ciência nova, uma filosofia com consequências religiosas que tem por objetivo a transformação moral do homem. Marcelo Pinesi Pereira está conosco para conversarmos sobre este assunto e vai nos falar também sobre as condições para alguém se dizer espírita. Mas, antes disso, vamos ver o Momento Espírita. A segunda capital do Brasil, Rio de Janeiro, é cantada e conhecida como a Cidade Maravilhosa, aquela cheia de encantos mil. E verdadeiramente o é. Chegar àquela cidade e contemplar à distância o Cristo Redentor no alto do morro é comovente. E depois se sucedem as praias, a natureza em total exuberância, a entrada da Baía de Guanabara, o mar beijando a orla. Um verdadeiro encanto para quem tem olhos de ver e não se detém somente nas dificuldades que aquela metrópole, à semelhança de outras tantas, padece. Talvez por isso, aquele jovem de uma localidade do interior do estado tenha se surpreendido ao receber uma nota em que sua amiga se referia à cidade em que ele reside como maravilhosa. Maravilhosa em quê? Redarguiu. A cidade onde moro não é nenhuma metrópole, não tem nenhuma atração especial, e o máximo que temos em beleza é a Praça Central, com alguns canteiros e bancos para desfrutar do sol. A resposta que recebeu o deixou emocionado. Amigo, para mim, o local onde moram os meus amigos será sempre maravilhoso. Isso porque eu sei que chegando ali, encontrarei as flores da amizade em ricos ramalhetes para me receber. Sei que passeando pelas ruas, poderei sentir o perfume dessa virtude que alimenta as nossas vidas, exalando de cada coração. Sei que mesmo em dias de chuva e frio, encontrarei o calor dos seus abraços e o sol dos seus sorrisos. Por isso, acredite, a sua cidade é maravilhosa. Ali residem você e outros tantos amigos, cujas fotos trago muito bem guardadas no álbum do coração. Quando viajo pelo mundo, quando chego às cidades onde ninguém me conhece e a ninguém conheço, tenho o cuidado de fechar os olhos e folhear esse precioso álbum. As faces de cada um dos que residem nessa cidade passam pela minha memória e acalentam a minha soledade. Sei então que não estou só. Os amigos distantes vibram por mim, me indagam de notícias, me enviam seu carinho em torpedos diários, em e-mails que chegam a horas perdidas da madrugada. Existem sim no mundo localidades de espetacular beleza que enchem os olhos, com suas alamedas bem desenhadas, flores em abundância, jardins e praças esculturais. Cidades que ofertam belezas naturais, com rios de águas cantantes, pontes de invejável arquitetura. Cidades antigas, que conservam o romantismo das ruelas estreitas entre o casario de uma ou outra época. Cidades culturais, cidades modernas, de linhas arrojadas, edifícios que desafiam as alturas, monumentos extraordinários que honram a criatividade humana, sempre insuperável em suas manifestações. Sim, já visitei muitas cidades e fotografei um número imenso de logradouros, museus, bibliotecas, pontes, riachos e concertos de cores da natureza. Já fotografei obras de incalculável valor,
que atestam como o homem é verdadeiramente esse ser que deixa seus traços de imortalidade nas expressões da arquitetura, da engenharia, da pintura, da escultura. Tantas e diversificadas concretizações da sua grandiosidade de Filho de Deus. Mas de todas, a mais maravilhosa cidade das que já visitei, conheci, admirei, é sim essa cidade onde estão os meus amigos. Essa cidade onde estão os ramalhetes perfumados que me envolvem a alma em afagos, carinho e atenção. Cidade Maravilhosa é o título da mensagem que vimos. Ela faz parte do CD Momento Espírita, número 22. Está conosco Marcelo Pinesi Pereira, que é palestrante espírita da cidade de Campo Mourão. Marcelo, é uma alegria muito grande para nós te receber no programa. Allan Kardec definiu o espiritismo como uma ciência nova, que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a origem e a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corpóreo. Por que o espiritismo é uma ciência nova? É uma ciência nova, Ivone, porque ela investiga essa natureza investigativa, comprobatória, que pelo método científico experimental, ele pode então revelar aos homens toda essa natureza que nós integramos, que é a natureza espiritual, e que fazemos parte, e que não nos dávamos conta. Então nós vivíamos como se tivéssemos apenas a matéria. E ele vem então revelar com essa ciência, que investigou, que tratou esses fatos novos de maneira científica, a fim de poder comprová-los e nos trazer então de forma indubitável a certeza da imortalidade, a certeza da vida espiritual e dessa relação que existe entre os que estamos no corpo físico e aqueles que estão fora dele na vida espiritual. Nós podemos considerar também que a ciência comum investiga a matéria, né? E o espiritismo investiga o espírito. O espírito. E é por isso que na própria definição, né, a natureza, origem e destino dos espíritos. Então essa investigação foi realizada de uma maneira científica, com uma metodologia científica. Não era a ideia de um homem, não era uma ideia preconcebida. Aliás, veio de lá para cá. São essas vozes que se revelaram como espíritos e que começaram a trazer essas informações que o nosso codificador foi tratando de forma científica, uma a uma, e podendo então ver na sua análise um pensamento geral desses espíritos nobres, que a gente chama de universalidade dos ensinos. Então, com essa investigação, ele pôde então tecer as leis que regem esse mundo que nós convivemos e que agora podemos então entender e poder melhor viver com esses espíritos que estão à nossa volta. Por que nós podemos dizer que o espiritismo é uma filosofia e uma religião, Marcelo? É uma filosofia porque ela explica para nós, elucidando todos os enigmas da humanidade. O homem sempre teve anseio de saber, né? Por que eu estou na Terra? Qual o meu papel nesta vida? Para onde eu irei? Será que existe um fim? Será que todos os esforços vão ser vãos e existe um nada? Então nós sempre tivemos essa ânsia de nos entender, de conseguir conceber a nossa origem, o nosso destino, a nossa finalidade. Então a filosofia espírita, ela vem responder tudo isso. E vem nos dizer então que nós temos uma existência além da matéria. Que nós somos espíritos imortais, criados não recentemente, antes do nascimento, mas há muito tempo, que somos seres milenares, com vasta experiência, e que temos uma finalidade nesse mundo que não é passeio, que não é prazer, que não é gozo. E nós vemos a humanidade perdida no materialismo, perdida nessa vida sem sentido, que apenas vive para comer, para satisfazer os anseios físicos, sexuais. Então nós, com essa nova realidade que essa filosofia nos descortina, eu não sou a matéria, eu sou um espírito temporariamente na matéria. E estou na matéria com uma finalidade, que é me educar, que é me aprimorar, que é vencer as paixões negativas, construir um homem de bem. Esse homem que será feliz, harmonioso,
Porque nós buscamos isso, mas buscamos no caminho errado por desconhecer. Então a ignorância é que nos impede de ter esses anseios maiores em relação à vida e às pessoas. E essa constatação que a filosofia espírita nos traz, nos dá a oportunidade então de seguir novos rumos, novos caminhos. De nos ligarmos a Deus, né? Sim. De nos aproximarmos de Deus. Enquanto filosofia, ciência e religião, qual a proposta do Espiritismo? A proposta do Espiritismo é a renovação dos homens intelectual e moral. Então nós podemos colocar que estamos numa escola e nosso objetivo é aprimoramento. E essas duas vertentes é o que nós devemos fazer, a intelectual, sempre. Então o estudo vai nos propiciar mudança. Então nós vamos ver que existem transformações pela intelectualidade. Então eu começo a estudar, por exemplo, a doutrina espírita e entro numa nova realidade de conhecimento. E esse conhecimento me impele, não é? me conduz num novo caminho, que é mudanças, realizar mudanças em mim. Essa seria a transformação intelectual. E existe também a transformação moral. Essa transformação moral, ela vem de fora para dentro. Ela vem de uma experiência. A gente verifica algo lá fora que produz uma mudança aqui dentro. Então, por exemplo, nós num dia chuvoso, meio frio como hoje, nós vemos uma criança com pouca roupa, passando frio. E esse ver nos faz o sentimento aflorar. Mas por que ela está passando frio? O que eu posso fazer para tirá-la do frio? Para dar uma roupa, um agasalho, ou alimento? Então, esse ver lá fora possibilita que a gente transforme aqui dentro. E nos tornamos mais humanos, vendo o outro como uma parte integrante de nós. E aí entra a parte religiosa, que a religião é esse aspecto de nós nos integrarmos aos outros, vemos o nosso semelhante como um irmão digno da nossa consideração, do nosso respeito, do nosso amor, do nosso perdão, e também a Deus. Então nós vamos aprender a amar e a respeitar o nosso irmão e vamos aprender a amar e respeitar a Deus. Os espíritas entendemos que o Consolador prometido por Jesus, que se encontra em João 14, 15 a 17 e 26, é o Espiritismo. O que fundamenta esta afirmativa? A própria fala de Jesus, nesse citado evangelista João, nos relata isso. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que a humanidade não conhece, né? Por quê? Porque ainda não tínhamos mais essa realidade espiritual, mas que conhecê-lo-á e que ficaria entre nós e estaria conosco para esse aprendizado. E a gente verifica que, então, ele não fala que ele voltaria. Em nenhum momento, eu voltarei. Não, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. E ele fala que o Consolador é esse Espírito de verdade, que viria relembrar tudo o que Ele disse, e nos ensinar novas coisas que Ele não pôde dizer à época. E não pôde dizer, não porque Ele não tivesse condições, já que Ele é um Espírito puro, é o modelo e guia da humanidade, é o governador planetário, mas porque nós não estávamos preparados para essas lições. Ele planta então a semente do amor na Terra, e deixa ela florescer. E chega um momento em que o Espiritismo vem nesse mesmo sentido. Vem não através de um homem, né? Mas através do Espírito de verdade. Ou seja, os Espíritos se revelam e vem nos dar uma mensagem que ficaria eternamente convosco, porque é uma mensagem que foi codificada em livros, que foi colocada de uma forma que ninguém pode destruir esses pensamentos, esses ideais. E toda a doutrina espírita, ela nos traz Jesus de volta. Não há nada na doutrina espírita que possa conflitar com o ensinamento de Jesus. Pelo contrário, todos os ensinamentos de Jesus são explicados pela doutrina espírita, são aceitos, são ratificados pela doutrina espírita e explicados de forma que possa ser um código moral. Porque quando a gente vê os ensinos de Jesus através... era de forma velada, né? Não era de uma forma explícita. Então, agora a doutrina espírita vem trazê-lo de forma explícita, para que não fique dúvidas, para que a gente não possa pretextar, não entendi. Então, ao invés das parábolas que nós extraímos dos ensinos, nós vemos agora de forma lúcida, cristalina, esses ensinos corporificados nesses ensinos de Jesus, agora no cristianismo redivivo,
que vem realmente relembrar Jesus e nos chamar a atenção para deixarmos de lado as coisas exteriores, os dogmas, as ideias longe da fé raciocinada e da razão, para vermos que Jesus é algo lúcido, é algo que a fé deve ser abalizada pela razão. E nós precisamos desse entendimento, dessa compreensão. Porque enquanto a gente ficar na obscuridade, enquanto eu ver no ensino de Jesus falar, não entendi, o que ele queria com isso? A gente não muda. Então nós precisamos tornar o ensino de Jesus lúcido, para que ele possa fazer efeito em nós e a gente se convencer desses ensinos e da necessidade da vivência deles em nossa vida, nos tornando melhor como cidadãos, homens de bem em todos os aspectos, aprendendo a amar aos nossos semelhantes, a Deus e a nós mesmos. O Espiritismo, ele é proselitista. Existem, assim, campanhas para que as pessoas se tornem espíritas? O Espiritismo, obviamente, ele divulga a doutrina. Ele convida as pessoas a conhecerem essa mensagem, mas sem esse ideal de proselitismo. Porque a doutrina espírita não se considera a única solução do indivíduo, a única forma do indivíduo salvar-se, do indivíduo compreender a realidade e buscar colocar-se nesse trilho que ele descortina. Mas tem uma proposta muito clara, que é justamente nos ajudar a combater as nossas paixões, de nos ajudar a vencer o materialismo. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade materialista. Nós podemos falar que somos isso, que somos aquilo, mas as nossas práticas são materialistas. Nós nos preocupamos tanto com ter, com aquinhoar, com guardar, com o prazer que o dinheiro proporciona, e muito pouco com a nossa realidade espiritual, com nos conhecer, com descobrirmos as nossas deficiências e as forças para superá-las. Então, a doutrina espírita não faz proselitismo nesse sentido, de arrebatar as pessoas, de arrancar as pessoas das suas religiões, das suas convicções, não. Mas nós convidamos a todos para que percam o preconceito com relação à doutrina espírita, porque a doutrina espírita é Jesus. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é a mensagem de Jesus de volta para que a gente possa incorporá-la, vivê-la, e não como antes, a hipocrisia de exigir do outro e não fazer. A proposta é ao contrário, exigir de nós mesmos, nos colocarmos na vivência, e o outro é uma decisão dele, aceitar ou não, concordar ou não. E esta é exatamente a proposta deste programa, né? Desde o início nós sempre expusemos os conceitos espíritas, o que a doutrina espírita diz, trata dos mais variados assuntos, né? E realmente isso é muito salutar, muito importante, porque nós sabemos que um número muito grande dos nossos telespectadores, inclusive que acompanham o programa desde o seu início, não são espíritas, né? Nós temos encontrado muitas pessoas não espíritas que se dizem assíduos, né? No nosso horário do programa, assistindo ao programa, né? Mas, Marcelo, quando se fala em uma religião, em uma filosofia, sempre há o interesse em se conhecer os princípios, as regras que os adeptos devem seguir. Com relação ao espiritismo, ao espírita, quais seriam as condições para uma pessoa ser espírita, para ela participar de uma casa espírita? As casas espíritas estão abertas a todos. As portas estão abertas e o convite a todos. Mas a pessoa, a hora que chega na casa espírita, ele vem primeiramente pela curiosidade, por ver o que é isso, o que fala. A partir do momento que nós adentramos uma casa espírita, ouvimos a palestra, participamos de um estudo, nós vamos verificando a necessidade de conhecer. Porque, ora, o adepto é aquele que estuda, conhece e segue aquela doutrina, aquela filosofia, aquela religião. Então, a postura do adepto é a postura do estudante, ávido por conhecer, por extrair desses ensinos as forças que vão nos levar à mudança de conduta, à reforma, né? A autorreforma, ao processo educativo que o doutrina espírita nos convida. Porque nós falamos, diferentemente, de que não é o espiritismo que salva, não é a igreja que salva, a religião que salva, mas a única forma da gente fazer esse processo é pela caridade. E a verdadeira caridade é um processo de autoeducação.
Porque não é dar ao outro as necessidades materiais. A verdadeira caridade é a benevolência, de ver o mundo com bons olhos, com bondade. É a indulgência de acertar as imperfeições alheias. É o perdão das ofensas. É a abnegação, é a indulgência, é a fraternidade. Então, o adepto vai percebendo que se trata de um dever de conhecer, um compromisso de conhecer. Porque sem conhecer nós não somos adeptos. Se eu apenas frequento, mas fico na preguiça de abrir os livros, de ler, de questionar, de levar nas reuniões as perguntas que eu preciso para essa minha autoconvicção, eu não sou um adepto, eu sou alguém que gosta, que é simpatizante, que olha com bons olhos, mas que ainda não quis adentrar ao conhecer a doutrina. Porque até como o ensino de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu não conheço, eu não posso me dizer que sou. Como é que eu sou algo que eu não conheço? E se eu não conheço, eu não vou viver como tal. Então, uma proposta filosófica, uma proposta que nos convida a mudanças, a primeiro nos aceitar como somos, mas a promover em nós mesmos as mudanças que vão nos levar à felicidade, à harmonia que nós necessitamos e queremos. E qual é o objetivo essencial do Espiritismo? É a reforma do homem, é a transformação. Muitos veem na doutrina espírita por nos trazer essa realidade espiritual e nos mostrar que nós não estamos isolados da espiritualidade, como se fosse apenas algo de fenômeno, quando na verdade não. A proposta espírita é educativa, é a transformação do homem, a transformação da humanidade para melhor. Então, a proposta espírita na verdade é essa, reformar-nos, fazermos-nos homens, mulheres de bem, pessoas de bem, que vivam de forma ética, que vivam conforme os ensinos de Jesus, que na sua frase singular, não é? Fazer ao próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Esse mandamento é o que falta na humanidade. Toda a violência, todas as dificuldades sociais estão alicerçadas no egoísmo. Quando eu só penso em mim, eu vivo com problema. Quando eu passo a considerar o outro digno do mesmo amor, da mesma liberdade, da mesma igualdade, eu passo então a tratá-lo de uma forma que não traria conflitos, dores, guerras, violências que nós vemos hoje, como ainda nos dias de hoje, com muita tristeza. Então essa proposta é renovação, é transformação do homem. Isso só vai se dar quando o homem aprender a conhecer-se, não é, Marcelo? Conhecer-se. Nós não podemos mudar o que não sabemos. E aí a proposta que a doutrina espírita nos traz, relembrando, né, o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então nós temos que parar com aquela visão antiquada, antiga, de hipocrisia. A gente se fingir, não, eu sou homem de bem, eu sou bondoso, eu sou santo. Não, nós não somos santos. Não somos ainda homens de bem. Mas nós temos que colocar na mesa as nossas dificuldades. Eu tenho virtudes, tenho dificuldades. E o que fazer? Ampliar as virtudes e combater as dificuldades. Então, quando a gente se assume como uma pessoa imperfeita, com defeitos e com virtudes, a gente vai achando o que devemos mudar e vamos mudando. Do contrário, passa a vida e eu não reformei. Eu sou mesmo ranzinza, chato, egoísta, ególatra. Por quê? Porque eu não sei. O primeiro passo é conhecer e, verificando, fazer as mudanças que devemos fazer em nossa intimidade. Marcelo, nós agradecemos a sua participação, desejamos tê-lo muito em breve conosco. Queremos agradecer a todos vocês que mais uma vez estiverem conosco e lhes desejamos muita paz.